Fique agora com Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da Rádio Fraternal. Novamente aqui reunidos, hoje com o nosso programa Espiritismo em Ação, recebendo a nossa amiga Leonilda Nardi, querida companheira, servidora do Cristo, orientadora, expositora, palestrante e escritora. Só isso? Ou esqueci? Tem mais coisa ainda, Leonilda? Não tem mais, não. É só isso. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe nessa sua nova empreitada. Sabemos que depois de tantos anos trabalhando dentro das casas, trabalhando como servidora, fazendo orientações, fazendo palestras, muitas palestras, sabemos, e o trabalho de expositora nos cursos de mediunidade. Isso é verdade. Muitos anos. Quanto tempo de escola, Leonida? Olha, de trabalho na doutrina? Isso, trabalho na... Olha, mais de 40 anos. Mais de 40 anos, graças a Deus, porque isso eu agradeço. É uma coisa assim que desde que eu conheci a doutrina, eu me encantei, é uma coisa assim que ela se tornou assim essencial na minha vida, né? Então, e aí eu já, logicamente, eu comecei a estudar, a ler, né? Sempre gostei de ler, mas eu não gostava de outros livros que eu lia. Mas quando eu comecei a ler os livros espíritas, então aí eu me encantei, né? Eu me encantei e eu lia bastante, né? Logo eu me tornei servidora e não parei mais, né? Não Qual que é a sua parei origem? mais. Qual a origem da sua religião, a família? Sua família ela não é A minha, espírita? não. A minha família era católica. Católica, assim como todo mundo, não pratica, como muita gente. Não vamos falar o que não devemos, né? Católica, mas não praticante, né? Então, eu fiz o catecismo, né? Aquilo que todo mundo faz, né? Mas também parou por aí. Não fazia nada de diferente. É isso daí. Mas eu vou contar uma coisa interessante. Eu fiz o catecismo, fiquei um tempo, né, indo ali na igreja. Sabe qual a preocupação que eu tinha? Eu ficava pensando, isso eu pensei tantas vezes, eu pensava, meu Deus do céu, precisa de mais gente para divulgar, no caso, os ensinamentos cristãos, né? Então, aquilo me incomodava, porque eu falava, parece que não tem gente para divulgar. Isso não quer dizer que eu nem conhecia bem, porque o que eu conhecia era aquele pouco que a gente aprende no catecismo, né? Porque, não que não tenha ensinamentos, mas a gente precisa ficar procurando. Confesso que eu não procurava. Mas isso me preocupava. Então, eu acho que, de alguma forma, era assim aquela condição intuitiva que já me dizia que era um trabalho que eu deveria estar participando, né? Já estava florando, já, né, na realidade. Exatamente. Né? Era alguma coisa que me falava de um trabalho que eu deveria fazer no futuro, né? Penso eu, né? Não sei. Não, Talvez isso, porque eu era adolescente naquele tempo. Então, é isso. E aí demorou para você começar no espiritismo mesmo? Demorou. Para ser assim bastante honesta, eu nunca nem tinha ouvido a palavra espiritismo. Nunca nem tinha ouvido. Aí, o que aconteceu? Tivemos um acidente muito grande na família, que morreram os familiares assim muito queridos, e isso daí levou uma pessoa amiga a falar da doutrina espírita, falar muito pouco a respeito da doutrina espírita. E eu conheci, depois disso, uma pessoa que era... eu tinha muita amizade com a esposa dele, que era muito católica, mas ele era espírita e trabalhador espírita, né? E eu fiquei conhecendo um pouquinho do espiritismo através da esposa dele, né?
E ela me falou o centro onde ele trabalhava e tudo mais. E quando eu precisei, que foi um pouco depois desse acontecimento que eu falei, aí eu fui procurar o centro. E aí foi o lugar onde eu me achei. Aí eu já fiquei lá, primeiro, né, assistindo palestras, fazendo tratamento, etc. E depois eu já fui ficando. E aí fiquei. Porque é como a gente fala sempre, né? Dentro da doutrina. Você procura a doutrina, muitas por amor, mas a grande maioria pela dor. E é lógico que o que a gente mais consegue ver nas pessoas que a gente conversa dentro do nosso meio, dentro do espiritismo, a grande maioria realmente, porque a gente vem já com essa bagagem. A gente vem preparados para poder fazer algo, para poder servir. Com certeza. Sabemos que isso aí não é uma coisa que nasce na gente durante a nossa vida. E só que é aquilo que você falou, né? A gente às vezes reluta muito para poder escutar o nosso eu interior. E às vezes você precisa de ter uma coisa muito forte, muito marcante, para que você possa se abrir, para que você possa entrar naquele caminho e aquilo que você colocou, iniciar o trabalho pelo qual você foi determinado, você foi preparado para isso, né? Aí é que está, porque a gente já vem com esse compromisso, só que até a gente despertar, não é? Até a gente despertar e compreender o que a gente tem que fazer, isso leva um certo tempo, né? Então aconteceu dessa forma. Mas quando eu conheci a doutrina, né? Aí eu me apaixonei. Aí já fiquei. E ficarei. E você começou no seu trabalho na Casa Espírita como todo mundo, servidor, foi aprender, foi Eu estudar, comecei lavando o centro por 4 anos. Que bom. Eu tive o privilégio de ser porteiro, então acho que eu estava num grau maior que o seu. Então, eu trabalhei muitos anos em portaria, então acho que eu estava mais qualificado. Mas eu não ficava só fazendo esse trabalho. Um dia eu participava da limpeza e um outro dia eu ia participando normalmente, trabalho assim, quando eu comecei a trabalhar, nos trabalhos de passes, como todo mundo começa, né? Não tem nada de diferente. Sim. Aí um dia, porque estava faltando o servidor, né? Aí me colocaram para fazer palestra, né? Que responsabilidade. Aí é que tá. E daí para frente eu não parei mais de fazer. E aí foi ficando, né? Não é assim, tá faltando o servidor, você vem fazer a palestra. Não foi dessa forma. Sim. Deixa eu esclarecer, porque Lógico. se tivessem feito isso, não ia ter condição. Mas me falaram, olha, na semana que vem, aí você vem fazer a palestra. Mãe do céu, né? Apanhei bastante para preparar a palestra, mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí foi ficando, né? Certo, com certeza. Então vamos encerrar esse bloco e dentro de instante a gente retorna com o nosso Espiritismo em Ação com Leonilda Nardi. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Então estamos retornando com o nosso programa Espiritismo em Ação, recebendo nossa querida amiga Leonilda Nardi. Então, Leonilda, você, dentro das casas, você trabalhou muitos anos como orientadora, palestrante principalmente, e aí despertou a questão de escrever. Foi mais ou menos isso, ou como é que isso surgiu? Porque é lógico que isso não surge do nada, né?
Pois é, né? O que aconteceu? Eu fazia o trabalho na casa espírita, normalmente, como todo mundo faz, não tinha problema nenhum. Obviamente, em casa, eu comecei a fazer o Evangelho no Lar. E eu li várias vezes o Livro dos Médiuns. Eu comecei a sentir vontade de fazer assim, experimentar a psicografia. E eu comecei a fazer isso depois do Evangelho. Mas eu não estou recomendando a ninguém que faça, porque a gente sabe que para a gente começar a fazer esse tipo de coisa, a gente tem que ter experiência, assim, na doutrina, né? Não é qualquer um que pode estar fazendo. A gente tem que ter uma bagagem espiritual, né, para a gente poder estar indo por esse caminho. Então, mas então, depois de algum tempo, eu já tinha essa bagagem, devido às aulas, devido a todo o trabalho de estudo mesmo que eu fazia. Então, eu comecei a experimentar a psicografia. E sempre saía alguma coisa, poucas linhas, né? Mas sempre aquilo me vinha aquela vontade sempre de estar fazendo. Então, eu fazia o Evangelho e saía umas poucas linhas do trabalho de psicografia. Sempre falando alguma coisa, eu sempre prestava atenção naquilo que vinha, porque a gente sabe que não adianta dar o nome do espírito, porque a gente não sabe. Qualquer um pode dar qualquer nome. Não é por aí que a gente vai ter a segurança de saber se é um bom espírito ou não. E sim, por aquilo que o espírito está transmitindo, né? Então, eu sempre tive um cuidado muito grande com essa parte de estar observando, né? E assim começou a parte da psicografia e foi se prolongando durante um bom tempo. Durante um bom tempo. Quando começou? Quantos anos já? Você já correu tudo isso já? Olha, eu nem sei quando eu comecei. Eu sei que faz tempo pra caramba. eu sei que faz muito tempo, mas eu não sei quanto tempo começou. Sei. Mas sempre assim. Eu nunca imaginei que mais alguma coisa fosse surgir daí. Nunca me passou pela cabeça. Mas então, o que aconteceu, né? Eu fazia sempre o trabalho, sempre pequenas mensagens. Eu sempre gostava das mensagens, achava as mensagens muito interessantes, mas bonitas, né? Às vezes eu passava a mensagem para alguma amiga, mas nada assim, sabe? Eu nunca imaginava nada de diferente. Mas o tempo foi passando e aí eu já vou entrar nessa outra parte aqui dos livros. Aí o que foi acontecendo? Aí os amigos espirituais já estavam querendo que eu fizesse mais assim algum trabalho e eles falavam de alguma modificação que teria, mas eu nunca poderia suspeitar que o que eles estavam querendo era o trabalho do livro, porque eu não imaginava que eu pudesse fazer esse trabalho. Até que um dia isso me passou pela cabeça. E eu me senti até meio assim, falei, meu Deus do céu, o que eu estou pensando? Mas aí veio uma mensagem dizendo assim, até que enfim você entendeu o que nós estamos querendo fazer. Aí eu fiquei muito preocupada, falei, mas será que é isso mesmo? Eu fiquei muito confusa, né? Muito preocupada, eu falei, mas eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas aí eles ficaram insistindo, né? E assim que começou esse trabalho já voltado, né? Com essa preocupação de fazer esse trabalho. Então foi assim que a coisa começou. Quantos livros já, Leonilda? Olha, eu tenho 3 livros publicados, mas eu tenho 20 livros psicografados. Eu vou falar. Lindos, eu amo todos. Cada vez que eu termino um livro, eu falo para o meu marido, mas eu amei esse livro, eu amei esse livro. Então, e é verdade, eu amo. Todos eles eu amo, gosto bastante de todos. Acreditamos, lógico, né? Mas o carinho que você passa quando você trata do assunto, é lógico que tem
tem muito amor dentro dessas linhas, tem muita coisa, tem muita energia boa, né, nesses livros. E é aquilo, né? O trabalho tem que ser agora e a dificuldade que não é fácil, né? Você adentrar no mundo aí que nem você colocou, a questão da responsabilidade principalmente o espírita responsável, né? De você saber lidar com os sims e com os nãos. Isso é verdade. Isso a gente sabe que é uma coisa muito Faz complicada. parte, Faz parte, né? Mas também é aquela coisa, né? É aquilo que talvez que nos fortalece, né? Dentro do nosso trabalho, porque tanto na psicografia quanto outros trabalhos, todos nós temos os nossos momentos de dificuldade. É lógico que no seu caso você tem que publicar, você tem que divulgar isso para o maior número possível de pessoas. E num trabalho espírita, você tem uma ligação mais direta. Dentro de uma casa, você faz o trabalho, mas você não tem muito o que pedir nada. Você está ali só oferecendo. E você, como escritora, não. Você tem que colocar isso aí para frente para poder isso aí chegar às mãos de todo mundo, né? Porque é a divulgação da doutrina. Exatamente. É o objetivo desse trabalho, né? Não é o meu objetivo, é o objetivo do plano espiritual. É a divulgação de tudo aquilo que está ali, né? Então, é um compromisso grande que a gente assume, né? E todos os dias eu peço a Jesus que me ajude a levar adiante esse trabalho, porque a gente sabe o tamanho da responsabilidade, né? E a gente se preocupa demais com isso, porque tem que psicografar os livros, mas não é só isso, né? Tem que levar o trabalho adiante, né? Então, a responsabilidade é muito grande. Hoje sim. você cuida de tudo isso, você cuida desde a parte no caso, a loja de psicografia, mas depois tem a parte da edição. Como é que você já tem um pessoal que trabalha junto contigo já? Ou você, a Leonilda, que está aquela que começa e vai acompanha até o final? Eu psicografo, quer dizer, a edição do livro, quer dizer, tem todo um trabalho de revisão para fazer, e essa revisão é ler o livro um monte de vezes, e o meu marido me auxilia demais nessa revisão, dou bastante trabalho para ele, eu falo, me ajuda, me ajuda. Eu tive quem me ajudou no começo, que eu pedi ajuda, né? Porque eu estava precisando, e me mostrou quantos erros eu estava cometendo, né? Mas foi um trabalho de aprendizado mesmo muito grande. Mas eu agradeço quem me ajudou, que foi uma prima, né? Que ela me ajudou muito nesse trabalho, e então foi muito bom para mim. E, na verdade, ela acabou me ensinando uma porção de coisas. Então, tudo isso faz parte da preparação do livro para a gente depois levar à editora, né, e publicar. Então, você veja como são os nossos amigos, tá certo? Então, um amigo muito querido, olha, não sei se eu posso falar o nome, se eu não posso, eu nem sei. Posso? Então eu vou falar. Ele tem uma editora, né, uma gráfica, na verdade é uma gráfica, né? E ele porque eu não imaginava a quem poderia me ajudar nesse trabalho, porque a gente não conhece nada, a gente não precisa, né, normalmente dessas coisas, né? Então, aí eu acabei descobrindo, né, que ele fazia esse trabalho, pesquisei, descobri. Quando ele tomou conhecimento, meu Deus, que pessoa maravilhosa! É o Sérgio, né? O Sérgio, nós conhecemos também, amigos em comuns. Sérgio, uma pessoa boníssima. Nossa, uma pessoa maravilhosa. E eu falando assim da dificuldade, ele fez questão, sabe? Inclusive, ele me presenteou com a capa do livro e o trabalho de diagramação. Ele falou, isso é por minha conta. Então, ele foi
Mas, olha, não tenho palavras para dizer o quanto que ele ajudou. Ele foi demais. Ele colaborou bastante. Eu dei muito trabalho, porque eu precisei fazer várias revisões nesse livro, então deu bastante trabalho, né? Mas então eu contei com a ajuda dele na parte de editar o livro, e é com ele que eu conto, né? Ele que acabou me ajudando nesses 3 livros, e se Deus quiser, eu espero que nos próximos ele também possa continuar me ajudando, né? Tomara que sim, com certeza. Né? Então é isso daí. Mas quanto ao mais, por exemplo, na questão da venda dos livros, aí a gente vai nas casas espíritas, tem que fazer palestra, né? Tudo bem, a gente gosta de fazer isso, não tem problema nenhum, mas estou dizendo que não é simples a gente fazer o trabalho ter o trabalho de vender o livro, né? Não é simples. Com certeza, não deve ser nada simples, né? Então, nós vamos então encerrar esse bloco e, dentro de instantes, a gente volta com o Espiritismo em Ação. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Radiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Estamos de volta com o nosso programa Espiritismo em Ação. Novamente, lembrando, estamos aqui com a escritora Leonilda Nardi. Leonilda, eu vi que você trouxe alguns livros para a gente. Conta um pouquinho desses livros, como é que é a história deles. O que nós temos aqui, Colônia de Paulo ou Apóstolo? O que a gente pode, o que a gente vai encontrar nesse livro? Neste livro aqui, o plano espiritual, eles falam um pouco da colônia que nós temos, né? A colônia espírita, espiritual que nós temos sobre a cidade de São Paulo. É uma colônia, segundo eles colocam aqui, uma colônia muito grande, muito bonita. Nossa, dá uma vontade de ficar nessa colônia quando chegar a nossa hora. Não agora, né? Não agora, agora não. Mas dá uma vontade de irmos para essa colônia, né? Então, é uma colônia muito bonita, que tem, inclusive, com uma atividade assim muito grande em todos os sentidos, sabe? E eu lembro que eles falam de um templo muito grande que eles têm lá, é o Templo de Francisco de Assis. E nesse templo, o que acontece? Ele acolhe as pessoas, porque sabe como é que é, né? As pessoas desencarnam, ficam meio desorientadas, ficam sem saber o que está acontecendo com elas, né? Ficam confusas, né? Ficam, de uma certa forma, perdidas. Desorientadas, realmente desorientadas, né? Desorientadas, porque não sabem para onde vão, e é muito grande. Vou colocar assim para que vocês possam ver a capa do livro, porque muita gente não tem a noção que já está no plano espiritual, né? E então o que acontece? Eles têm essa colônia, eles têm esse templo, né, que eu falei, é um templo muito bonito, onde as pessoas, quando vêm esse templo, né, as pessoas chegam, né, e tem os amigos espirituais que lá estão, que vão então recebendo essas pessoas e ajudando conforme as necessidades de cada pessoa. Então, é muito bonito. Esse templo espiritual é um lugar de Francisco de Assis, é um templo que me chamou assim bastante atenção, né?
E eles têm muitas outras atividades. Eles falam muito também de um hospital muito grande que tem lá no plano espiritual. Não é só esse hospital, mas é um hospital muito grande que tem e que fala muito ao nosso coração. É o Grande Hospital de Clara de Assis, né? Então, eles falam de atividades desse hospital, o socorro que eles prestam, sabe? Seja porque a pessoa desencarna por acidentes, né? E eles falam aqui no livro, as pessoas que têm problemas com as drogas, e eles falam aqui do grande trabalho que eles estão realizando, contando inclusive com a assistência de espíritos que vêm de outras esferas espirituais para combater as drogas. Quer dizer, é um trabalho muito grande, né? E que com certeza vai ter assim um resultado excelente. A gente sabe que isso não é de um dia para o outro que acontece, mas eles estão fazendo um trabalho muito grande. E tem, por exemplo, as pessoas que foram acidentadas, e tem muitas situações que eles vão contando aqui, e tem uma característica que é deles. Eles assinam o trabalho como equipe de trabalhadores e amigos do Grande Hospital de Clara de Assis. E eles contam, por que eles falam amigos também? Porque as próprias pessoas que estão em tratamento lá no hospital, trabalhadores e pessoas que estão em tratamento, dão depoimentos. Então, é muito interessante, porque a pessoa sofreu um acidente, por exemplo. Então, a pessoa está recebendo auxílio. Então, esse espírito, ele vem, ele conta a história dele, não a história dele, ele conta alguma coisa interessante, assim, a respeito, né, do auxílio que ele está recebendo, de como foi o desencarne dele, de como ele se encontrou. Então, muitos assuntos são abordados no livro e tem essa característica. Os espíritos que estão lá, como eles chamam, os amigos e os trabalhadores, os assistidos, prestam depoimento. Tá certo? Então, e eles falam sobre diversos assuntos. Olha, como está viradinho aqui para mim, eu vou até ler assim, alguns assuntos. Eles falam sobre, até casamentos gays, eles falam aqui. Então, é muito interessante. Falam sobre muitos assuntos, mas eles abordam todas essas questões, né, e de uma forma assim tão maravilhosa, de uma forma assim muito interessante. É bem gostoso mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu poderia falar sobre isso. Para as pessoas que, principalmente, né, para essas pessoas que trabalham dentro das casas espíritas, eu imagino, né, que é uma aula, né, para que as pessoas, porque você dentro da casa espírita, você faz o seu trabalho, mas alguns enxergam, mas a grande maioria não sabe o que se passa ou o que acontece, né, dentro do plano espiritual. A gente trabalha na casa espírita, você está ali diante de uma pessoa que está sendo assistida, né, você está dando assistência, está fazendo toda a sua doação de energia, mas existe todo um trabalho do plano espiritual, e pelo que eu entendi, o livro ele relata justamente esse trabalho que tem o hospital espiritual, né, que está ali atuando junto ao plano físico, que é a casa espírita. Então, deve ser uma coisa assim fascinante. Então, para nós espíritas servidores, né, é um livro que só tem a acrescentar para a gente. Eu acredito que sim. Para mim, olha, acrescentou demais. E para todos, eu não tenho a menor dúvida que seja para todos. E quanto tempo para poder chegar psicografar esse livro? Olha, quando eu comecei, eles disseram assim para mim: olha, você vai preparando o material, quer dizer, o material seria o quê? Papel, né, caneta, essas coisas. Eu comprei um caderno enorme, né, daqueles enormes de 200 folhas, né? Falei, vamos ver como 3 canetas para não falhar. Sim, tem um monte de caneta lá, né, que eu fui deixando. E
Então foi assim. Então era mais demorado. Mas depois passou algum tempo, agora eu faço diretamente no computador. Puxa, né? que maravilha. Então eu digito. Então no começo eu não sabia se ia dar certo ou não. Só que a gente fazendo dessa forma fica muito mais rápido, né? Demora muito menos tempo. Então, do jeito que eu faço agora, demora aproximadamente uns 4 meses. Quer dizer, tem livros que demoram, quase todos demoram, mas os meus quase todos demoram mais ou menos esse tempo. Só que o trabalho do livro não é só o psicografar. Sim, com certeza. Tem outra coisa também. Conforme está escrito no livro dos médiuns. Olha, tem coisas que você aprende na prática mesmo, né? Não me lembro as palavras exatas, né? Mas diz assim, que o médium, de alguma forma eles falam que o médium, o espírito precisa que o médium seja estudioso. Tá certo? Que necessidade o médium tem de ser estudioso? Porque quando eles vão abordar determinados assuntos, eles pedem que eu fique lendo a respeito daquele assunto. Entendeu? O que eles escrevem, eu não sei como é que aquilo que eu leio ajuda, porque eu não vejo naquilo que eu escrevo aquilo que eu li. Mas aquilo que eu li ajuda para que eles possam estar realizando esse trabalho. Mas é sempre assim. Então, o que acontece? Eles vão falar de um determinado assunto, eu sei que eu preciso estudar a respeito daquele assunto. Correto. O segundo livro, qual que seria? Importantes reflexões. Então, nesse livro, este livro aqui, também assinado pela equipe de trabalhadores e amigos do grande Hospital de Clara de Assis, este livro também, ele é bastante interessante e ele vai estar comentando muito sobre um trabalho que está acontecendo atualmente, não atualmente agora, já faz um tempo que está acontecendo, de reurbanização das regiões inferiores. Então, segundo eu entendi, assim, pelas leituras que eu tenho feito e tudo mais, eu lembro que, já faz tempo isso, quando a gente vê, por exemplo, casos de suicidas. Então, a gente vê aquelas regiões daquele jeito, né? Então, o que acontece? Tudo está se modificando nas regiões inferiores. Tudo está se modificando. Modificando de que maneira? À medida que o plano espiritual vai fazendo esse trabalho de reurbanização, as coisas vão se transformando, porque esse plano espiritual tão negativo, né? Ele se forma dessa maneira pelo pensamento negativo daqueles espíritos que lá estão. Então, à medida que está sendo feito esse trabalho, que esses espíritos estão sendo amparados e recolhidos, eles continuam às vezes, né? Quer dizer, o local onde eles estão acabam se modificando, né? Então, acaba tendo muito mais hospitais, sabe, locais de tratamento nesses locais, para poder ajudar esses espíritos que às vezes não têm condição de vir para um lugar ainda melhor, tá certo? Mas muitos vêm também para a reencarnação, né? Então, dependendo do trabalho, então esses espíritos que são recolhidos, eles ficam lá ajudando também, né? Aqueles espíritos que estavam assim numa situação tão difícil também ficam colaborando. Então, é o trabalho de reurbanização do plano espiritual, né? Por quê? Porque no mundo de regeneração não vai ter regiões inferiores, né? Hoje em dia, essas regiões já diminuíram demais, né? Então, porque não terá, no mundo de regeneração, não haverá essas regiões inferiores. Então, é um trabalho que está sendo feito, né? E que ele dá notícias aqui, dando notícias, inclusive, através dos próprios muitos espíritos que estão sendo amparados e socorridos, né? Eles mesmos vão comentando alguma coisa. Então, muitos espíritos estão numa condição já bem melhor, porque já passaram por tudo isso e já estão numa condição bem melhor. Quem é que cuida desse trabalho? Segundo eles dizem,
Eu estou falando sempre me baseando no que eles dizem. Francisco e Clara de Assis. Que maravilha. Tá certo? E é o assunto desse próximo livro. Já vou me adiantando. Vamos já próximo, já que já estamos sim, curiosos também. Tem uma coisa que eu preciso falar desses livros. Aquele lá. Então, tem um Cantinho da Saudade. Esse daqui deve ter também um Cantinho da Saudade. O que eles fazem? Cantinho da Saudade. Aqueles que perdem os seus familiares não ficam saudosos, gostando, né? Muita gente pede mensagem. Quando eu trabalhava como orientadora, porque agora eu não estou trabalhando como orientadora, mas numa outra casa onde eu trabalhava como orientadora, muitas vezes as pessoas me perguntavam se eu conhecia alguém que psicografasse, porque eles queriam receber mensagem dos seus familiares. Mas eu não podia atender ninguém, né? Naquele tempo eu não podia atender ninguém, então eu não podia falar nada, né? Mas então no livro muitos espíritos que estão no plano espiritual querem transmitir mensagens para os seus familiares. Quer dizer, não é só nós aqui que queremos receber notícias deles. Eles querem transmitir notícias para os que estão aqui, né? Então é o Cantinho da Saudade. Mas eles não dão nome. Então, diz o plano espiritual que, apesar de não ter o nome do espírito que se comunica, por quê? Porque essas histórias servem para todos nós. Cada um que lê uma página do livro, né, aquela página vai servir, vai ser útil, vai ser interessante. Não importa se foi o Ricardo ou se foi o Jefferson, né, que transmitiu a mensagem, ou se foi a Mara, não interessa. Interessa que o nome não tem importância. E vamos imaginar que, de repente, fosse o Ricardo que estivesse transmitindo uma mensagem com o objetivo de atender algum familiar, na eventualidade daquele familiar estar recebendo a mensagem, ele poderia sentir que era dele, porque, no caso, o espírito estaria também se aproximando da pessoa, intuindo a pessoa de alguma forma, né, para que a pessoa soubesse. Então, eu entendi que é mais ou menos assim que funciona o Cantinho da Saudade, né? Então, são depoimentos que servem, porque eles chamam de depoimentos, são depoimentos que servem para todos nós, independente de serem ou não nossos familiares, né? E que, eventualmente, mesmo não estando com o nome, a gente percebe. A minha mediunidade é assim, através da intuição. Eu não ouço, eu não vejo, eu não sinto sensação nenhuma. Eu não sei nem explicar como é que acontece, mas ela acontece, tá certo? E nisso de acontecer, nessas mensagens todas que eu recebi, eu tenho recebido mensagens de espíritos familiares que eles não dão o nome, mas eu sei quem são. Não sei explicar como é que é. Eu sei que é fulano que está falando. Tem espírito que, quando é mensagem que não vai em livro nenhum, eles dão o nome, dão o próprio nome, mas antes deles falarem, eu já sinto quem é que está falando. E mensagens de amigos também, amigos que partiram. Eles não dão o nome, mas eu sei quem é. E tem espíritos que eles dizem assim: eu não quero dar o meu nome. Mas eu sei quem é. Eu não coloco o nome dele, mas eu sei quem é. Porque ele também sabe que você já sabe, então não há necessidade também, né? Não é porque não é para mim colocar. Não, mas tem espírito que não quer mesmo dar o nome. Então... nós sabemos também muito pouco importa o nome, né? Aquilo que você colocou também, né? E exatamente. E os espíritos mais elevados, muito pouco importa o nome o que importa na realidade é o que ele está transmitindo. Aquela coisa boa, aquele ajuda, aquele auxílio, aquela palavra. Isso é a única coisa que importa para os espíritos, né? De uma faixa mais elevada, né? Ali já se perdeu o orgulho, já não tem mais orgulho, vaidade, não tem mais nada para que eles possam carregar e querer colocar no... assinar, exatamente. Né? Mas acontece isso. Às vezes, mas geralmente quem chega e diz que não quer dar o nome, às vezes é um espírito
que eu possa ter conhecido, né? Porque muitos eu recebo a mensagem e realmente eu não conheci, né? Mas tem alguns que querem dar o nome, mas eles pedem para que não dê o nome, né? Então acontece tudo isso, né? E o terceiro livro, então? Este terceiro livro vem assinado com o espírito Raul. E no segundo livro, o Raul já diz que, e ele se apresenta sempre como o mais humilde servidor, o menor dos servidores do grande hospital, alguma coisa assim. É sempre assim que ele se apresenta, né? Então, ele já, no segundo livro, ele já faz esse comentário, que todos participam do livro. Por isso que ele não estava querendo colocar o nome dele, né? Porque ele não faz o trabalho sozinho, mas que ele tem a responsabilidade pelo trabalho. Então, ele assina o livro, não fica na capa o nome dele, no segundo livro, mas dentro do livro tem essa observação. E neste livro ele já pediu, e nos demais livros já aparece o nome dele como o autor do livro, né? Sempre trabalhando junto com toda essa equipe de amigos e trabalhadores do grande Hospital de Clara de Assis. Nossa, que nós tanto amamos. Muito. Demais, e olha, demais. E a gente fazendo esse trabalho ama mais ainda, porque a gente sente, como eu falei, eu não sou de sentir nada, mas a gente sente o amor, um sentimento bom, a gente sente o amor deles. Eles transmitem o amor quando eles estão realizando esse trabalho. Isso então, nos remete, às vezes, também, né, até lembrar de pessoas que já partiram e que trabalharam muito aqui no plano material no Hospital de Clara, né? E a gente imagina essa equipe que o Raul estaria com ele ali, essas pessoas fazendo um trabalho tão lindo, tão... Aí é que está, é um trabalho maravilhoso, né? Que é muito do interesse deles, né? E eles vão falando muita coisa. Nesse livro aqui, eles falam... também falam sobre muitos assuntos, falam sobre esse trabalho que está sendo comandado assim por Francisco e Clara de Assis, né? E também muitos espíritos acabam se comunicando, né? Eles dizem também que nós estamos vivendo um tempo em que está sendo, como é que eles dizem? Está sendo feita a seleção do joio e do trigo. Quer dizer, é todo um trabalho grande que está sendo selecionado o que é bom e o que não é bom, né? Na própria seara divina. Então, é uma coisa que a gente ainda não percebe muito, né? Tem gente que percebe mais, tem gente que percebe menos, mas é um trabalho muito grande que está sendo feito aí pelo plano espiritual, né? Então, é muito bom. Agora eu não me lembro o nome do assunto do livro. Eles falam da maternidade, né? Então, eles falam uma porção de coisas sobre a maternidade. Olha, eu precisei ler um livro bem grande, falando sobre quem? Sobre Maria de Nazaré. A mãe Maria, né? Então, falando sobre ela, tá certo? Porque era o assunto que eles estavam querendo abordar. Então, é muito interessante. Então, que os médiuns, né, se apliquem mesmo ao estudo da doutrina, porque é assim que a gente entra numa melhor sintonia com os amigos espirituais, né? Então, é mais ou menos isso. Que bom. Então, vamos encerrar esse bloco e voltamos logo a seguir para o nosso encerramento, dizendo que ao final agora da entrevista nós faremos o sorteio e um de nossos ouvintes receberá um livro autografado pela Leonilda. Então, assim que voltarmos no próximo bloco, nós vamos divulgar quem foi o ganhador desse livro. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br.
ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Estamos de volta com o nosso programa Espiritismo em Ação, agradecendo agora o nosso encerramento, nosso último bloco, agradecendo a presença de nossa amiga Leonilda Nardi, que nos presenteou com tantas coisas boas, trouxe tantas informações, esses presentes que ela nos trouxe dos seus livros, seus ensinamentos, principalmente a sua experiência, que muita coisa que está no livro, é lógico que tem a participação dos nossos irmãos, mas é lógico que eles sabem quem escolhe também para poder passar para a gente, para fazer essa comunicação com a gente, né? E não é qualquer um que eles se pronunciam, não. Então, Leonilda, de coração, a Rádio Fraternal quer te agradecer por você ter confiado na gente, ter vindo até nós. Sabemos que não é fácil, né? Tem muito trabalho, mas você poder ter doado um pouquinho desse tempo para a gente, isso nos deixa muito felizes. Olha, eu é que agradeço, assim, infinitamente a oportunidade de estar aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não quero cometer uma injustiça. Eu mencionei o Sérgio, um amigo que me ajudou bastante, e eu não posso deixar, porque eu falei que teve uma pessoa que me ajudou na revisão, então foi a Eleina, tá certo? Eu não quero deixar de mencionar o nome dela para ser justa, Sim, porque ela lógico. foi uma pessoa... Não, ela é constantemente uma pessoa que sempre me apoia, que me ajuda. Ela é uma trabalhadora constante da doutrina, muito antes de mim, tá certo? Então, é uma pessoa que eu amo muito. Então, eu quero também, aproveito a oportunidade, agradeço a ela, agradeço ao Sérgio, a todos os que me ajudaram, e a vocês todos aqui. Agradeço muito por essa oportunidade. E que Deus nos abençoe, né? Para que cada um de nós possamos continuar com o nosso trabalho, né? Com a nossa tarefa, e que nós possamos continuar servindo, né? Ao nosso amado Mestre Jesus. Com certeza. Não é? Que esse é o compromisso de todos nós. Não Muito tenha obrigada, dúvida disso. viu? E sabemos que tudo depende muito do esforço, tudo é muito difícil. Mas, com certeza, eu tenho plena certeza que cada livro desse que você conclui é uma alegria imensa que deve te preencher. Da mesma maneira, a gente aqui com o nosso trabalho da rádio, cada mensagem de um ouvinte que nos manda para a gente durante o dia, felicitações, pessoas que escrevem, que agradecem, esse é o nosso pagamento, isso é o que nos importa, e essa dedicação que a gente tem, que é aquilo que vai com certeza nos fazer nos tornarmos um pouco melhor e, quem sabe, cumprir aquilo que a gente foi pré-determinado para poder vir fazer, né? Aquilo que a gente assumiu lá, exatamente, né? Antes de vir para cá, né? Com certeza. É isso daí, com certeza. O que a gente deseja é o melhor mesmo. E, então, lembrando que, como havia dito no bloco anterior, nós faríamos então um sorteio de um exemplar do livro da Leonilda. E quem ganhou, que nós acabamos de fazer o sorteio, quem ganhou o exemplar foi a Karina Marques, final de telefone 6096. Então, Karina, parabéns. Você, dentro dos próximos dias, você receberá na sua casa o exemplar da Leonilda, autografado por ela. Então, você será presenteada em dobro, né? Um grande abraço, Karina. Muito bom. Obrigado, queridos amigos, queridos ouvintes, por ter nos participado conosco, ter nos dispor desse tempinho de estar com a gente, curtindo
esse momento tão agradável, esse bate-papo que é falar sobre a doutrina espírita. Esperamos vocês nos próximos programas. Fiquem com Deus e até mais. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Radiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.